atividade de resumo. Ontem nós fizemos com um texto menor e hoje o texto é um pouquinho maior. Então, vocês vão fazer uma leitura silenciosa desse texto e depois dessa leitura que vocês realizarem do texto, vocês vão, quando vocês já estiverem lendo o texto, surgir no meio do texto uma palavra que você não conheça o significado, que você não conheça o que ela quer dizer, você vai marcar a lápis essa palavra e depois a gente retoma ela. Mas você vai ler silenciosamente, cada um o seu. Entendido? Se não entendeu o que ela significa, parou, risca ela, mas continua a sua leitura, tá bom? Depois a gente vai nos passos mais importantes? Sim, depois é o próximo passo, tá certo? Pois não, Raul. E você? Qual que você não entendeu? Eu? Cadê? Eu não sei o que eu ia riscar agora. Uhum. Quais palavras? Privilegiado, férias, metrópole, irregular, capacidade, geografia e Então vocês vão acompanhar a leitura junto comigo, vão pegando sentido. Quem não leu, conseguiu entender a palavra agora, não vai perguntar, vai esperar a professora terminar de ler o texto e depois nós vamos socializar isso, tá certo? Vamos ouvir agora a professora lendo. Vou pedir para vocês colaborarem com o silêncio, tá certo? Poluição e desperdício reduzem a água disponível no Brasil. O país é rico em... Eu quero saber uma informação importante do texto. Ele é um texto escrito recentemente? Não. Ele foi escrito quando mesmo? 2009. Dia 11 de 2009? Não. Novembro de 2009. A gente tem que se atentar a essas informações, tá, gente? E agora outra coisa. Apesar dele ter sido escrito em 2009, ele é um tema antigo? Por que não? Levanta a mão quem quer falar, lembra? Por quê? Por causa da falta de água. Está acontecendo isso? Sim. Quem mais quer falar? É atual esse tema? Alguém mais acha? Vai. Esse texto também fala que está acontecendo agora, por causa que em 2009 não estava acontecendo isso. Em 2009, alguém lembra que estava acontecendo tanta... Mas então, por que ela escreveu, hein? Para nos lembrar do que estava acontecendo lá, porque agora está acontecendo aqui ainda. Quer falar, Lara? O que você quer falar? Tinha uma pesquisa disso, gente? Tinha. Mas da onde que você sabe essa informação? Você no texto da revista Ciências Hoje, para crianças, falando que em 2003 já estava com uma crise e prevendo que para 2020 não iria ter mais água. Ah, eu tô feliz agora. Agora eu fiquei feliz porque todo mundo lembrou da informação que a gente fez por causa do nosso projeto da escola, lembrando que a gente ia trabalhar o tema água. Muito bem. Então todo mundo sabe bem esse assunto. Foi uma matéria já antiga, existem matérias antigas já alertando esse problema de água, certinho. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos para a terceira parte da nossa atividade. Então a gente já leu individual, a gente já ouviu a professora
E lembrando sempre qual é o objetivo da nossa leitura. Quem sabe? O que nós estamos fazendo nessa atividade? Nádia, por quê? A gente resolveu que a gente não pode gastar muita água. E o texto diz isso, mas a nossa atividade é para quê, Lanai? Lanai não, Alanis? Pra fazer um resumo. Para fazer um resumo. E para fazer um resumo bem feito, o que a gente tem que lembrar? Pegar as partes mais importantes. Agora, ontem nós pegamos palavras, porque o texto era pequeno. Hoje nós vamos pegar frases. Lembra de uma coisa, frase importante no texto. Pode ter uma informação de número, pode ter uma informação dos dados curiosos, pode ser o que você acha importante também, é muito relevante, mas tem que ter muito mais do que isso, porque depois que a gente tirar essas informações do texto, nós temos que produzir um texto, e esse texto, para fazer um resumo, a pessoa que vai ler, que a gente pode expor nos murais, que a gente pode fazer um seminário para poder ler. O que tem que acontecer? A pessoa tem que entender aquilo que você escreveu. Então tem que ter sentido. Lembra que você vai produzir um texto que tenha que ter sentido. A pessoa que vai ler consiga ter aquela informação que você teve. Só que mais curto, exatamente. Então, no primeiro parágrafo, quais foram? Lembra que a professora primeiro pediu para marcar as palavras? Tem alguém que no primeiro parágrafo lembra alguma palavra que não saiba o significado? Aquiferos. 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 É assim que lê? Não. Aquíferos. Aquíferos. Quem sabe aqui o que significa? Ela não sabia, não tem importância. Porque a gente não sabe tudo e a gente está aqui para aprender. Mas o que é? Você sabe, Ana Júlia? O que é? É um montão de água que fica debaixo da terra. É água doce que fica debaixo da terra. Então agora vocês já sabem o que é? Sim. Todo mundo ficou satisfeito ou ainda não entendeu o que é um aquífero? Pode apagar a linha que fez? Não, pode deixar tudo marcadinho, não tem problema. Tem mais alguma palavra no primeiro parágrafo? Não. A Nádia tem. Semiárido. Semiárido. Alguém sabe explicar para ela o que é um semiárido? Isso que O texto, Nádia, traz alguma informação sobre semiárido que dá para poder entender o que possa estar falando sobre essa palavra? Vamos ver lá, ó, na onde que está? Na terceira linha. Então, alguém consegue? mesmo assim falta água no cereal. Eu acho que é alguma coisa cheia de água que tá faltando. Algum lugar cheio de água que está faltando água? água. Você entendeu. Pode- um lugar, eu imagino que é como se fosse uma reserva de água para guardar água. Semiárido. O que leva vocês a pensarem? Semiárido? Vocês acham que é um lugar que tem água? Eu acho que teria que professora, eu acho que não é um lugar que Espera aí, ela tá falando. que tinha água. Só que Lucas, o que você quer falar? professora, eu acho que é um lugar que tem água reserva. Não é, gente. Vocês estão enganados. Vou explicar para vocês o que é o semiárido. É um tipo de clima caracterizado pela baixa umidade. Então, quando tem baixa umidade, é um lugar muito quente e pouco volume de água. Então, na onde seria uma região
seria um semiárido. No Que é sertão. muito quente. No sertão. No sertão. Na onde fica o sertão? No Ceará. Ceará, só o Ceará que tem sertão? Nordeste. No Nordeste, então seria uma região semiárida? Entenderam? Ceará também. Então, semiárido é um lugar que tem água? Não. Não tem água. Então, agora, vamos ler. Tem mais alguma palavra? Levanta a mão, do primeiro parágrafo. Bilíngues. No primeiro Do primeiro, Do primeiro, tem? Do primeiro. ONU. Qual? ONU. ONU. Ela não sabe o que é ONU. É uma sigla de alguma coisa. Quem sabe de que coisa é essa sigla? Ah, acho que a minha mãe já me falou. É Organização Nacional de alguma coisa aí. Das Nações Unidas. Isso mesmo. Organização Nacional das Nações Unidas. A ONU é importante, gente? Sim. Importantíssimo. Por quê? Por causa da água, a ONU, ela é tipo que ajuda as populações unidas. Então, na distribuição adequada, ela distribui a água que está adequado das leis dela. Tem mais alguém que saiba o que é ONU? Já ouviu? Sua mãe falou alguma coisa da ONU para você ou não? É tipo um lugar que protege a população, que faz as coisas. Tipo, se o governo não faz, ela vai lá atrás e fala que tem que fazer. A ONU, ela tem representantes do mundo inteiro, de todos os países do mundo, e tem como objetivo garantir a paz, tá bom? No mundo, e o bom relacionamento entre os países. Então a ONU tem um papel fundamental no mundo, tá bom? Tem mais alguma palavra no primeiro parágrafo? E agora vocês vão refazer a leitura do primeiro parágrafo, agora sabendo o que aquela palavra significa. Vamos ver se muda o sentido daquele pensamento que tinha na sua cabeça, se ele mudou agora você sabendo todos os sentidos dessa palavra. Vamos lá, silenciosamente de novo. Vamos ler só o primeiro parágrafo. Pode começar. Importante, mas pode ser também dados numéricos ou curiosidade. Só no primeiro parágrafo. Pode começar. Alguém quer perguntar? Pergunta. Para marcar, pode ser conversando com o Importante, vamos grifar? Não, ó, eu não quero que vocês marquem palavras. Agora eu quero que vocês marquem isso. Vamos pensar. Essa parte é importante. Ó, 12% da água doce de superfície no mundo. Acho isso importante. Então ele detém 12% da água doce da superfície do mundo. Basicamente. Detém 12% da água doce da superfície. Pode ser, ele detém 12% da água doce da superfície, certo? O rio de maior volume dos principais aquíferos subterrâneos, além de invejáveis índices de chuva. Eu não achei isso importante. Não. Vamos marcar, porque vai que aparece outra palavra ou outra frase mais importante. Além de invejáveis indícios, mesmo assim, falta da água nos semiáridos e grandes capitais, porque a distribuição desse recurso é bastante desigual. Então vamos aqui, olha. A distribuição desse recurso é bastante desigual.
Cerca de 70% da reserva brasileira de água está no norte. Então, 70% da água da reserva brasileira está no norte. Onde vivem menos de 10% da população, enquanto o morador de Roraima tem mínimo Pode ser a dúvida de todo mundo. O Brasil, ela ia buscar até uma parte, mas tinha um sinal de pontuação lá. Mas ela achava que Mesmo assim, falta água no seminário e nas grandes capitais, porque a distribuição desse recurso é bastante desigual. a gente pode marcar depois cerca de 70% da reserva brasileira de água está no norte, e onde vivem menos de 10% da população. Pode ser, então. Eu vou marcar aqui. Reserva. Daqui, Então a gente ó. pega Daqui. Não. Eu quero pegar uma parte do semiário. Sei qual? Essa daqui, ó. Por exemplo, daqui mais ou menos até aqui, assim, ó. Da distribuição. Então vai ser. É bastante desigual. É daí a distribuição desse recurso é desigual. Corta bastante. Bastante daí vai desigual. Vai bater aqui, né? É. Aí aqui, ó, até desigual. Vai desigual. Mais ou menos. E de cerca de 70 e vai até aqui. só o primeiro parágrafo agora, analisando. Na primeira linha, vamos ler a primeira linha? Qual que é a primeira linha? Quem pode ler? Então vamos lá. Seu assunto é água. O Brasil é um país privilegiado. Sozinho detém 12% de água doce na superfície do mundo. Então, o que está dizendo nessa linha de importante? Que o Brasil é privilegiado por bastante água doce na região. Tem algum número aí representando? Tem 12%. Será que essa informação seria uma informação importante? Sim! Então, vamos marcar aqui no quadro tudo que for importante agora a professora vai marcar, tá bom? Então, essa informação eu preciso para fazer um resumo. Sim! Só que daí vamos ler aqui então. O Brasil é um país privilegiado. Privilegiado do quê? Se alguma pessoa que não sabe que a gente está falando de água, ela lê, o Brasil é um país privilegiado. Ela pode pensar que não pode ser de outra coisa? Sim. Então, está faltando informação aqui ainda? Qual? Então vamos marcar isso. Na segunda linha agora. Qual uma segunda informação importante? Na segunda linha, Na segunda. além de invejáveis índices de chuva. Invejáveis índices de chuva. Alanis. O rio de maior volume é um dos principais aquíferos subterrâneos. Isso é importante também? Sim. Da Alanis é importante, da Ana Júlia também. Então vamos marcar essas também? Olha. Então, sabe, eu já arrumei, tá bom? É bastante desigual. Na segunda, não. Não, na terceira. Na terceira. Porque a distribuição desse recurso é bastante desigual. Cerca de 70% da reserva brasileira de água está no norte. Ela acha
A Alanis compartilhou a informação que ela acha que uma das importantes é que a distribuição da água é desigual e que 70% da reserva de água está no norte. Vocês acham que no texto poderia constar essas informações? Sim, é importante. Então a professora vai marcar aqui, ó. De água. Por ano. Tipo assim, olha, que a situação pode ser pior nas regiões populosas. A gente põe aqui que é o caso da bacia do Rio Tietê. Ah não, por isso a gente põe poluição das indústrias de esgoto residencial, reduz o volume para o uso. Aí depois a gente põe que é o caso da bacia do Rio Tietê. Tá, nós paramos aqui, nós vamos continuar direto daqui ou daqui? Daqui não. A poluição das indústrias e esgoto residencial reduz o volume para o uso regular disponível. Ser pior nas regiões. Regiões populosas. Vocês já produziram o texto de vocês, não produziram um resumo? Vocês podem ler para mim a parte que vocês produziram? O Brasil é um país privilegiado, porque 12% de água doce do mundo é do Brasil. O rio tem maior volume e principais aquíferos subterrâneos e invejáveis índices de chuva. Ainda falta água no semiárido e nas capitais. Cerca de 70% da água está no norte, onde vivem menos de 10% da população brasileira. Então, ó, vamos repensar esse texto. Quem que vai ler esse texto precisa entender todas as informações que estão no texto. Não leu esse texto inteirinho. Eu queria entender o que é esse rio que vocês escreveram aí. O rio tem maior volume. Que rio é esse? Qual rio que você passou na sua cabeça, que você imaginou? Você pensou algum? Não? É um rio. O que é um rio, então? É um Você não sabe definir, né, em palavra, mas você sabe o que é um rio, não sabe? Não vem uma imagem de um rio na sua cabeça? Você sabe o nome de um rio importante? Rio Paraíba. Rio Paraíba, que passa na onde? Aqui na nossa região. Você sabe um rio importante? Rio Tietê. Tá falando do Rio Paraíba e do Rio Tietê aqui? Do Rio Tietê tá falando. Do Rio Tietê tá falando mais lá para baixo. E aqui, nessa parte, era sobre o Rio Tietê, o Paraíba? Não. Qual rio era? É uma formação que está oculta, que a gente tem que descobrir aonde que está. Qual é esse rio? Então, quando a gente não sabe, a gente tem que questionar também o texto para a gente ter mais informação. Então, vamos tentar ler aqui, ó. Aqui, nessa parte do rio, é bem aqui na segunda linha, ó. Se o assunto é água, o Brasil é um país privilegiado. Sozinho tem 12% da água doce da superfície do mundo. O rio de maior volume é um dos
principais aquíferos subterrâneos. Pensando agora no Brasil, qual rio importante existe no Brasil que tem muita água? Vocês sabem o nome de algum rio importante do Brasil? Sabe? O Rio Amazonas. Ele é uma referência no Brasil e no mundo. Então a gente tem que saber um pouco, ler bastante, ler muito, porque a leitura ajuda a gente a ter muita informação. Tá certo? Então, quando vocês colocam um rio, dá para reformular essa frase e escrever de uma outra forma, que a pessoa saiba qual é esse rio, da onde é esse rio. Isso que eu quero saber. Você pode me falar? Você consegue me dar uma solução? Vamos pensar. O rio Amazonas tem o maior volume e principais aquíferos subterrâneos. Então vamos ler, ó. O rio Amazonas tem maior volume. Volume do que, gente? Volume de água. Então vamos pensar, ó. O rio Amazonas tem maior volume de água e principais aquíferos. O aquífero subterrâneo fica no rio Amazonas? Da onde que ele fica? Isso. Então, posso pôr isso vinculado ao rio Amazonas? Então, vocês vão ter que reformular aqui, senão que parece que uma coisa está ligada na outra. Entendeu? Então, vamos tentar reformular e depois a gente vê como ficou? Então, vamos lá. Vamos